Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra a mesma na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, e apenas o versículo de número 2. Meus irmãos, Romanos, capítulo de número 12, versículo 2. Nós vamos meditar nessa noite nesse versículo. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor nesse culto da área 5. Meus amados, esse texto eu fiz um pouco da exposição dele na terça-feira, acho que retrasada, lá na Getsemane, mas eu não terminei o raciocínio geral do que eu tinha preparado para isso, e aceitei hoje a oportunidade para compartilhar o restante e modifiquei um pouco da parte do que eu falei lá na Getsemane. Eu quero compartilhar com vocês sobre a exposição desse versículo de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Meus irmãos, eu quero falar sobre o tema a transformação da mente, e nós vamos nos ater a 3 palavras específicas nesse texto que agora nós lemos. A parte não vos conformeis, segunda palavra transformai-vos, e uma outra palavra experimenteis. Então, esse versículo ele pode ser dividido nas 3 partes. Primeira parte, advertência, não vos conformeis com este mundo. Uma outra parte, transformação, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a terceira parte, propósito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que seja pedagógico, eu peço aos irmãos que após mim diga, em primeiro lugar, advertência. Diga, advertência. Na advertência você vai dizer, e não vos conformeis com este mundo. 1, 2, 3 e já. Advertência, não vos conformeis com este mundo. Segunda palavra, transformação. Diga, transformação. No 3, 1, 2, 3 e já. Transformação, mas transformai-nos pela renovação do nosso entendimento. Em terceiro lugar, diga propósito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra para a igreja que estava em Roma. O desejo do apóstolo Paulo é que aquela igreja não viesse se conformar com o mundo. Quando nós olhamos para a palavra mundo, há pelo menos 3 aplicações para esta palavra. Quando nós vemos em João 3,16, diz porque Deus amou o mundo. A ideia de que o mundo é o mundo pessoas. Deus não amou o mundo pecaminoso, mas Deus amou o mundo pessoas, porque Deus amou o mundo. A expressão não ameis o mundo, nem pelo mundo, aquele mundo ali é o mundo pecaminoso. Este mundo que nós devemos não nos conformar com ele. E ao mundo atmosférico, Deus criou os céus e a terra, o mundo universo, o mundo global.
O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos nos conformar com o mundo sistema pecaminoso. E a palavra conformar aqui, ela vem do termo grego, que significa tomar a forma de, ou se moldar a um padrão. O nosso padrão, meus irmãos, é o padrão de Deus, não o padrão que o mundo estabeleceu. E a ideia do versículo aqui, que o apóstolo Paulo nos traz, é que nós não devemos, não continuar se moldando ao mundo. A expressão é: não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está querendo dizer é: não se conforme com o mundo, não somente no período do congresso, não se conforme com o mundo, não somente no final do ano, onde você faz promessas que o outro ano será um ano maravilhoso, aí você deixa de pecar. Não se conforme com o mundo só durante um curto período de tempo. O apóstolo Paulo está querendo dizer que a ideia de não nos conformarmos é uma ideia como estilo de vida. Louvado seja o nome do Senhor. A ideia aqui é que você não deve se conformar nem na segunda, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Em nenhum momento você deve se conformar com este mundo. Todos os dias você deve lutar contra o pecado e não se conformar com esse mundo pecaminoso. A ideia é que o crente deve evitar ser influenciado por valores, padrões e práticas deste mundo. Aí talvez você me pergunte: pastor, quais são eles? O que é que esse mundo tem de ameaça para nós e que nós não devemos nos conformarmos? Eu começo dizendo, meus irmãos, que nós não devemos nos conformarmos com o relativismo moral. O que é isso, pastor? A cultura moderna, irmãos, rejeita a verdade absoluta e promove a ideia de que cada um pode definir a sua própria moralidade. O que é que o mundo está fazendo? Ele está relativizando os nossos valores. O que é que este mundo pecaminoso, através do diabo, está fazendo? Ele está relativizando, meus amados irmãos, as nossas práticas ou as nossas boas práticas. Ele está tornando relativo os nossos padrões. Os irmãos sabem que com o passar dos anos as coisas têm se normatizado. Alguns pecados que outrora gerava aversão, alguns pecados que nós condenávamos, alguns pecados que nós protestávamos contra, hoje eles estão sendo normatizados até mesmo dentro da igreja. Aquilo que nós condenávamos, hoje nós estamos nos acostumando, ou estamos naturalizando esses tipos de pecado. E isso é uma influência do relativismo moral, ele está presente. E aí eu quero dizer a vocês que quando nós estamos no contexto acadêmico, eles acreditam que não existe verdade absoluta, mas nós que somos cristãos sabemos que existem verdades absolutas. A saber, eu vou compartilhar com vocês 3 verdades absolutas. A primeira verdade absoluta: Jesus é o único caminho para a salvação. Olha aí para o seu irmão que está ao lado e diga: meu irmão, eu quero compartilhar com você essa verdade absoluta. Jesus é o único caminho para a salvação. Você crê nessa verdade absoluta? Que não existe outro caminho, não existe atalhos, não existe meio termo. Você só vai ao Pai se for através deste caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Isso aqui é uma verdade absoluta. De acordo com João, capítulo 14, versículo 6. E o que é que o relativismo está fazendo, pastor? O relativismo vem diluir essa verdade absoluta, dizendo o quê? Dizendo
dizendo que todas as religiões levam a Deus. Você já ouviu isso? Eu já. Às vezes nós estamos evangelizando e alguém diz: não, eu sou espírita, mas eu sou é de Deus. Misericórdia. Não, eu sou budista, mas eu sou é de Deus. Eu sou macumbeiro, mas eu sou é de Deus. Ninguém está filmando, só aí embora quando você corta, viu? Então, essas verdades absolutas, elas estão sendo diluídas. E a diluição está aqui. Todas as religiões levam a Deus. O que é que o pluralismo está fazendo, pastor Diego? Eu não sei se vocês se lembram do cantor Kleber Lucas. E o cantor Kleber Lucas começou a visitar os lugares, muitos lugares, e dizendo que ele era pluralista, que ele é cristão, mas ele poderia estar lá no centro de Macumba, ele poderia ir em outras igrejas. Ele acha que tem a liberdade do mundo todo para se associar a todas as religiões, pensando que esse pluralismo é bíblico, mas o pluralismo não é bíblico. Há um só Deus, há um só caminho, há um só mediador, há um só Salvador. Aleluia! E isso é uma verdade absoluta que nada deve diminuir na sua vida. Ah, mas é o filósofo tal. Ah, mas é o Deus tal. Meu irmão, pode ser quem for. A verdade absoluta permanece hoje e ela permanece para todos sempre, porque ela é atemporal. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a 200 anos, pastor Walter, se Jesus não voltar, continua sendo o único caminho para Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus, é verdade. Mas existe uma outra verdade absoluta. Você pode repetir após mim e diga: o pecado leva a morte. Leva a morte. Diga assim para o Senhor: cuidado, o pecado ele leva a morte. Vigia. Vigia. O pecado leva a morte. Existe um termo que diz que um abismo leva a outro abismo. Você sabia que isso é bíblico? Não propriamente nessas palavras, mas que uma situação leva a uma situação mais grave. E esta aqui é uma verdade absoluta. O pecado leva à morte. E não existe essa ideia de um pecadinho pequeno, médio ou grande. Todos os pecados te afastam de Deus. Todos os pecados te distanciam de Deus. E o distanciamento de Deus te leva à morte espiritual e à morte eterna. E qual é a tentativa de diluição, pastor? A tentativa de diluição é que o pecado é uma questão de perspectiva pessoal. E isso quer dizer o humanismo secular. Aquilo que nós condenamos como pecado, a gente tem que ter uma prudência de como falamos. Antigamente, abertamente, a gente dizia que o pecado é pecado. Mas hoje em dia, se você não souber se pronunciar, você pode gerar questões tão terríveis ao ponto de você ser denunciado, ao ponto de você ser chamado de intolerante, e tantas outras palavras negativas com relação à nossa igreja. É claro que nós devemos ter prudência, mas o relativismo está fazendo isso. A diluição do pecado, que é uma questão apenas de perspectiva pessoal. E quando eu falo isso, eu falo da seguinte forma: quando você vai aconselhar alguém, às vezes algumas pessoas não querem aceitar o aconselhamento, porque para eles, na sua perspectiva, já começou a ser mudada a sua visão do que era pecado e do que não era. Meus irmãos, lamentavelmente, muitas coisas têm se tornado difíceis. Até para nós que somos pastores, pregadores, não está fácil. Eu me lembro que eu, juntamente com o pastor da área que trabalhei, nós conversamos com uma pessoa e dissemos para ela, falamos para ela que ela seria disciplinada. Aí quando ela soube disso, ela disse assim: mas expor meu nome?
Aí automaticamente ela olhou para o pastor e para mim e disse: se vocês fizerem isso, eu vou fazer um BO lá na delegacia e ainda vou colocar você na justiça. Eu só disse assim para o pastor: deixa de mão. Amém. Porque quem não quer, para que forçar a barra? O que é que está acontecendo? O pecado se tornou normativo. O pecado se tornou normativo. Aconteceu algo recente com um pregador muito renomado, e assim eu posso falar porque ele se expôs, Paulo Júnior, e ele disse que ele estava sendo afastado porque ele era bruto com os irmãos. E eu olhei na discussão em alguns grupos, alguns irmãos concordavam que ele não deveria se afastado só por isso. Porque para nós o significado de afastamento está relacionado só ao pecado de prostituição ou de adultério. Alguns pecados eles se tornaram tão normativos que nós tiramos a gravidade que eles são. Só para você entender o que o relativismo está fazendo. Ou seja, é normal viver uma crente hoje, pastor, mentir, porque hoje é o dia 1º de abril. Eu abri o Instagram, vi uma jovem postando. Eu espero que ninguém postou aqui assim, porque eu estou falando de um exemplo que não é daqui, é de outro lugar. Se você postou, e se Deus falar contigo, ou se falar contigo, não me entenda mal. Mas eu vi uma jovem postando que estava grávida. E todo mundo estava analisando, e no final ela disse: não, é só brincadeira, porque hoje é o dia 1º de abril. E é uma cristã. São trends, são tendências que normatiza e que a gente entra em uma correnteza que não é bíblica, que não é agradável, que não agrada a Deus. Então nós temos que entender que pecado é pecado, falta de perdão é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado, adultério é pecado, mentir é pecado, enganar é pecado. Tudo isso é pecado e pode te levar ao inferno. Comprar fiado, não pagar é pecado. Tem muita gente que não quer vender para crente. Porque quiser, uma miséria. Desculpa a expressão. Porque nós somos e devemos ser sempre os melhores cidadãos da terra. Os melhores cidadãos da terra. Mas a gente termina sendo contaminado e achando que é normal. É os caras pregando aqui, pastor. Meus amados irmãos, uma outra verdade absoluta é que Deus criou homem e mulher. Diga: Deus criou homem e mulher. Essa aqui é uma verdade absoluta. A família, o casal é constituído por um homem e por uma mulher. A família é constituída pelo pai, pela mãe, pelos filhos. Mas há uma tentativa de diluição. O gênero é uma construção social ou uma escolha pessoal. É isso que eles estão ensinando, pastor. Que ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher. Quando essa criança, mesmo tendo os órgãos genitais que definem biologicamente como homem ou mulher, porque antigamente a gente conhecia assim, e permita falar, nós estávamos fazendo a ultrassom para ver se era menino ou menina, e o médico é muito respeitadíssimo, mas acho que usou um tempo até da roça, né? Quando ele olhou lá, ele botou o nome, é homem, aí botou o pinto. Aí eu fiquei olhando para minha esposa e para ele e disse: rapaz, ele que é médico formado há mais de 25 anos, colocou uma palavra bem pejorativa, que eu fiquei até assim: rapaz, esse dele é coisado. Ele poderia falar outro nome mais científico, mas ele falou um nome mais usual. E isso, meus irmãos,
maiores defensores como os próprios crentes que estão dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí nós precisamos rever a nossa crença e entender que a verdade absoluta, ela está nos três tempos. Ela foi verdade absoluta ontem, ela é verdade absoluta hoje e ela será verdade absoluta amanhã. Aleluia. Aleluia. É uma verdade estabelecida pelo próprio Deus. Glória a Deus. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: discernimento não é simplesmente distinguir entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Eu quero que você repita essa frase, porque ela é muito interessante. Diga após mim: discernimento não é simplesmente distinguir entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Quase certo. Vocês compreenderam aqui a ideia? Amém. A ideia do certo e do errado já é passado, já é obsoleto. O discernimento hoje mesmo está entre a aparência do que é certo. O difícil é saber o que está errado, não. Porque eles vão querer ludibriar a nossa mente e vão querer fazer que o errado, irmã Eliette, seja certo. No período da política, irmão, quase que eu perdi assim a cabeça olhando para as fake news. É fácil saber o que é verdade no período da política? Vocês tiveram não essa crise que eu tive, porque não dava para entender quem estava certo, não dava para saber quem falava a verdade, porque era uma enxurrada de fake news, que aquilo que é certo passava por mentira, e aquilo que é mentira passava por verdade. E aí tem até um pregador muito grande, que ele ficou assim, perplexo, em ver um palhaço atrair multidões com a mentira e o pregador atrair quase ninguém com a verdade. Talvez muitos irmãos saibam dessa ilustração. E ele assim meio perturbado, me perdoe pela expressão, ele foi conversar lá com o palhaço e disse: rapaz, me diga uma coisa, eu estou assim meio intrigado aqui. Porque você com a mentira atrai multidão, e eu com a verdade não estou atraindo ninguém. Ninguém. E ele disse: a questão é o seguinte, tu fala a verdade como se fosse mentira, sem entusiasmo, sem vida, sem graça. Mas eu falo a mentira como se fosse verdade, com intrepidez, com oratória, tá? Então nós estamos vivendo esses dias da diluição das verdades, e já não é interessante só detectar o que é certo e o que é errado, mas é o que é certo e o quase certo. O que tem de muitos crentes que são quase crentes, e esses quase crentes é o quase certo, porque a diferença entre o trigo e o joio é muito pouco, pastor. Porque eles se parecem. O joio é o quase certo, é o quase crente, é aquele que diz: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou gospel. E esses quase crentes, esses que são evangélicos ou gospel, é que tem gerado prejuízos para a obra e o reino de Deus. Tem uns sites por aí que são mais desserviços do que benefícios, que tudo que eles veem com a gravata eles já colocam lá: pastor caiu, pastor fez isso, não é assim já? Eles estão acostumados a pegar o nome pastor, às vezes é de fundo de quintal, às vezes não é pastor, às vezes não é nem obreiro, e joga lá, aí todo mundo vai na enxurrada de comentário e bota tudo que é de pastor lá no inferno. É os quase crentes que tem gerado muitos prejuízos à igreja, mas eu estou diante de um povo que é crente, que é redimido, que é
nos vocacionou. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós observamos que nós não devemos nos conformar com esse relativismo moral, mas em segundo lugar, nós não devemos nos conformar, dia após dia, com o cristianismo, diga, cristianismo superficial. O que é isso, pastor? Muitos têm adotado uma fé rasa, baseada em emoções, em conveniências, em vez de um compromisso real com a palavra de Deus. Isso gera igrejas fracas, sem vida de oração e sem testemunho verdadeiro. Nós devemos nos preocupar com a quantidade, sim, mas se essas quantidades elas não sejam uma idolatria para a gente, porque em muitos lugares a quantidade passa a ser uma idolatria. A gente acha que Deus só está abençoando se tiver uma grande quantidade. Nós precisamos ter um equilíbrio da quantidade, mas também da qualidade. Aleluia. Porque Deus atua na quantidade. É claro que a igreja cresceu em número, mas a igreja precisa crescer em qualidade. E a qualidade passa pela oração, a qualidade passa pela palavra de Deus com respaldo, com clareza. A qualidade ela passa pelo estudo, pelo discipulado, pela EBD, pela devoção verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem de crentes superficiais que são movidos só pelo movimento, e esses crentes que são movidos só pelo movimento, oh meus irmãos, qualquer coisa vai fazer com que eles desistam da fé. Mas se você está aqui, é porque você veio por causa de Jesus. Aleluia. Ontem mesmo eu estava lendo a passagem de Jairo, e você observa, pastor, que quando a filha de Jairo foi curada, o Senhor Jesus disse para Jairo: não conta para ninguém esse milagre. Vocês percebem o texto? E aí eu me perguntei, por que Jesus pediu para não contar? Porque se fosse o Rodney, dava um jeito de fazer assim, uns 4 vídeos do lá, postar nos Instagram, do que tivesse. E não é só o Rodney não, eu estou falando de muita gente, mas é que você não sente assim. Mas Jesus não é o Rodney. Aí Jesus disse assim: não conta para ninguém. E aqui, irmão, não é uma estratégia de marketing, não. Porque qual é a estratégia de marketing? Se a gente proibir, a pessoa faz. Né? Tipo assim, se eu postar um vídeo lá no grupo, dizer assim: não veja esse vídeo, imediatamente eu penso, mas aqui deve ter alguma coisa assim que está aumentando um pouquinho, né? Fique curioso. Sabe por que Jesus não queria que contasse o milagre? Porque o Senhor não tinha interesse em atrair pessoas que ele milagre. Aleluia. Mas ele tinha interesse de atrair as pessoas pela palavra. Diga aí para o seu irmão assim: irmão, Jesus não tem interesse em fortalecer as suas motivações erradas. O que tem de crente com motivações erradas? E só para vocês entenderem que lá em João 6 tem 4 motivações erradas. O texto diz que as pessoas seguiam Jesus por causa do milagre. Quando faltou comida lá, Filipe chega para Jesus e diz: Jesus olha para Filipe e diz: dá um jeito de eles comerem alguma coisa. Aí Filipe pensava: que dinheiro resolvia? Ele disse: 200 denários dá. Tem muita gente com motivação errada pensando que o dinheiro resolve tudo. Terceiro, quando todo mundo já estava com fome ali, porque crente é uma bênção, mas sente fome, não tem gente que sente mais fome do que crente. A começar por mim, viu? Com ironia. Aí todo mundo com fome, Jesus disse: dá um jeito. Aí André não tem o que fazer, vê lá um manceiro que tira lá uma cestinha lá do lanche, 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele dá 10 dele e diz assim: ó, tem
pensando que o pouco que está nas tuas mãos não é suficiente de grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz: pode trazer, meu irmão, que não é a quantidade que faz a diferença, mas é o meu poder que se aperfeiçoa em pequenas quantidades. Pode ser que você não tem muito, mas o pouco que Ele colocou nas tuas mãos será suficiente para um grande milagre. Só quem crê nesta palavra, abre a sua boca e glorifica ao Senhor. E Ele fez um grande milagre. E por último, só porque eles viram todos os sextos, pastor, sobrar eles de ser rei e de ser um político revolucionador. Aí todo mundo gritou: rei, rei, rei. Mas se fosse um rei, eita coisa boa, eu vou ser rei. O povo quer. Aí Jesus, sabe o que ele fez? Meu discípulo, porque vocês estão na fonte. Se vocês vão me servir, pelo amor de Deus, vocês vão me levantar aqui. Rei, Jesus é rei e tal. Aí a primeira coisa que Pilatos, César ia mandar fazer era matar Jesus. Entra no barco e vão embora. Porque Jesus não veio ser arrasbagante, nem Nelson Mandela. Não, Jesus veio revolucionar através de um reino que é espiritual, permanente e duradouro. Louvado seja o nome do Senhor. Nada contra quem quer ser rei, mas Jesus não veio ser rei numa visão política, humanamente falando, mas Ele veio estabelecer o reino de Deus que é espiritual. Aleluia. Então, meus amados irmãos, que a nossa fé ela não seja uma fé vacilante, que nós possamos ter uma fé profunda, uma espiritualidade maravilhosa. Tem gente que tem uma espiritualidade profunda. Se você chegar para ele e dizer: alguém está falando com a gente, é mesmo? Vamos orar com ele, rapaz, ele sabe o que está falando. Porque tem uma fé robusta, aleluia, profunda. Eu já percebi que tem gente que não tem o que falar. Se ele quiser, me ajuda ele a falar mal de mim, porque Paulo disse: entre os pecadores eu sou o pior e mais miserável. Se você quiser me convidar para fazer isso, eu te ajudo, e a gente ora e junto a gente vai fazer a obra de Deus. Parece loucura, mas tem muita gente, irmãos, que se não se pronunciar, até a falta de paz, se alguém passar por um irmão e não der paz para ele, eu vou sair da igreja. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Que por qualquer coisa você quer largar Jesus? Que Jesus é esse que você está servindo? Que só por causa de uma falta de oportunidade, de uma falta de reconhecimento, de uma falta de expressividade sobre a sua pessoa, você quer se desviar? Isso é uma fé rasa, é uma fé fraca, e nós não podemos alimentar esse tipo de fé. aleluia. Nós temos que ter uma espiritualidade forte. Eu sempre exemplo, irmãos, de que alguém disse que a minha vida era só fogo de palha. Eu já citei esse exemplo. Irmãos, se eu não tivesse firmado em Jesus, eu chutava o pau da barraca e ia embora. Mas eu não fiz isso porque desde o primeiro momento que eu aceitei Jesus, eu percebi que Jesus é mais importante do que todos, e que nada deve nos abalar. E por isso que Paulo diz: seja firme e constante e sempre abundantes na obra de Deus. Olha aí o Senhor, diga assim: meu irmão, seja firme, seja constante e sempre abundante na obra de Deus. Diga firme, firmeza. Como a palmeira, né? Pode até avançar, mas está firme. Aleluia. Ninguém sabe, mas as suas raízes estão profundas. Pode vir o vento, pode vir o vendaval, pode vir a crítica, pode vir a calúnia, pode vir o diabo e os seus demônios, mas não vão te abalar, porque você está firme. Glória a Deus. Firme. Diga constante.
Fevereiro, diga constante. Aleluia. Março, constante. Abril, constante. Maio, constante. Junho, tá crente ainda. Julho, agosto, setembro, finalizou o ano constante. Glória a Deus. Diga assim: olha por mim, irmão, para mim não ser inconstante. Porque o inconstante é largar a obra e deixar o arado, mas a palavra de Deus nos inconstante nessa noite. Diga aí o Senhor aí assim, ó: irmão, aquele que colocou a mão no arado não deve olhar para trás. Essa palavra é para mim e para você. Firme, constante, mas que é tão bonito, né? Um crente com 10 anos com a mesma força. 20 anos, aí deve estar animado. 30 anos, aí deve estar animadinho, né? E 45 anos, irmão Caleb, quando ele disse: eu estou animado da forma como aqueles anos atrás, quando eu recebi a promessa. Aleluia. Irmão, se eu fosse Caleb, esperar 45 anos, era crente. É crente. É crente. 45 anos esperando a promessa. 45 anos esquecido, mas quando Deus, o tempo de Deus, o carinho de Deus, a promessa se concretizou. Fica firme e constante, porque na hora de Deus, Ele vai realizar todas as promessas que Ele te fez. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém impedirá o agir de Deus, porque agindo Deus, quem impedirá sobre a tua vida? Eu nem me preocupo, porque o que tem que acontecer, vai acontecer. Aleluia. Os irmãos de José disseram: vamos matar, não mata não, meu filho. Não mata não, porque o que tem que acontecer na tua vida vai acontecer. Você vai passar pelo processo, você vai passar pelo teste da calúnia, pelo teste das mentiras contra a sua vida, pelo teste do esquecimento, pelo teste da reprovação, pelo teste do desprezo, mas Deus vai te tornar fortalecido e você vai viver tudo que Deus preparou para a sua vida. Você crê nessa palavra? Aleluia. Então, meus amados irmãos, que a nossa fé não seja superficial. Eu quero só dizer para vocês que existe a pseudo-espiritualidade. Esse cristianismo raso tem gerado uma falsa espiritualidade. A gente tem que ensinar sobre espiritualidade. E pastor Adriano, o que não é espiritualidade? A pseudo-espiritualidade é uma característica pela tentativa de agradar a Deus com ações externas, sem uma mudança verdadeira do coração. É uma religiosidade vazia que tenta enganar a si mesmo e os outros sem verdadeira transformação. Irmãos, as coisas estão tão sérias que a gente prefere se esconder dos homens e está tranquilo e não se esconder de Deus. Isso é uma falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. Se você está preocupado em se esconder dos homens e não está preocupado com os olhos que é como chama de fogo, você está vivendo uma pseudo-espiritualidade. Antes de agradar os homens, agrade a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Porque agradando a Deus, Ele te fará próspero entre os homens. Mas o que é a verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade não é apenas uma questão de sentimentos internos, mas de viver de maneira que nosso corpo e mente revele a glória de Deus. A espiritualidade envolve oferecer-se totalmente a Ele, em corpo, alma e espírito. Só quem já se entregou completamente para o Senhor. Só quem já entregou seu corpo, os seus pensamentos, a sua alma, o seu espírito, se renda nesta noite. Se entregue de corpo e alma. Se entregue de corpo, alma e espírito. Entregue teu corpo, entregue
teus pensamentos, que tudo em você seja para agradar ao nosso Deus. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos, eu quero apenas falar sobre a vida do apóstolo Paulo, esse homem que falou sobre a importância da transformação por meio da mente. Gente, ele diz: transformai-vos pelo vosso entendimento. Pastor Paulo, será que Paulo tinha respaldo para pedir para nós sermos transformados, sim ou não? Em rápidas palavras, eu quero dizer que Paulo tinha respaldo. Por que ele tinha respaldo, pastor Adriano? Porque Paulo viveu o novo nascimento. Ele viveu a transformação. Ele era perseguidor, mas após o momento que ele se encontrou com Jesus, ele mudou de mentalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está aqui, mas continua dizendo: eu sou crente, mas o meu facão não é, você tem que rever a sua crença, porque a verdadeira crença faz você mudar de mentalidade. Se você está aqui, mas continua xingando a esposa, xingando os filhos, reveja as suas crenças, porque a verdadeira crença gera transformação de vida. Aleluia! Isso é a verdadeira espiritualidade. E aconteceu com Saulo. Irmão, as crentes são difíceis para acreditar na conversão do jeito. Quando olharam para Saulo, disseram: isso aí, toma cuidado, senão vai tirar da espada, vai cortar com pessoas, tá ligado? Ele é assim mesmo. O povo não acreditava. Muita gente não acreditava na tua conversão. Muita gente não acreditou na minha conversão. Muita gente não acredita na conversão do ex-drogado, da ex-prostituta. Não acredita. As pessoas não acreditavam na conversão da mulher samaritana. As pessoas não acreditavam na conversão da Maria Madalena, do Gadareno. Não acreditavam na conversão de Zaqueu. Mas eu quero te dizer: você se converteu e alguém vai te elogiar. Diga: mas eu conhecia o Rodney, eu conhecia aquele. Ele era ruim, meu irmão, mas ele foi transformado. Só quem já foi transformado, agradeça a ele nesta noite. Paulo foi transformado. E como ele foi transformado? Irmão, qual é a maior evidência de um crente transformado? Em rápidas palavras, para finalizarmos: o crente, pastor, que é transformado, ele gera impacto. Ele gera impacto. Ele gera transformação. Ele é só que é transformado, ele ajuda a transformar todo mundo. Aleluia. Todo mundo ele ajuda a transformar. Ele vem da esquerda, da direita, ele faz e ajuda. Ele é assim, abençoado mesmo. Porque quem é cheio do Espírito Santo é assim. Ele gera influência positiva. Olha aí para o seu irmão. Será que esse irmão aí é uma ameaça ou uma influência boa? Dá uma olhada aí para ele, pastor. Olha aí para o Tiago. Será que ele é uma ameaça ou ele é um crente assim meio abençoado? É um crente abençoado. Porque tem um bocado de crente que é uma ameaça. Irmão, eu já ouvi histórias feias, irmão, que fica com medo, às vezes, de deixar alguém perto do fulano, porque ele é uma ameaça. Misericórdia. Uma ameaça. Mas diga assim: olha para o seu irmão e diga assim: irmão, pode ficar tranquilo, viu? Eu não sou ameaça, não. Eu sou uma influência boa. Diga assim: eu sou uma influência boa, não é só na igreja, não, viu? Pode perguntar lá em casa, do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, e ele vai confirmar que eu sou uma bênção na igreja, mas eu sou uma bênção também em casa. Aí os irmãos se lembram da história do menino que não queria ir embora da igreja, e aí perguntaram: menino, por que tu não quer ir embora da igreja? Aí ele respondeu e disse: é porque aqui papai é um anjo. É mesmo? É. Eu não vou embora, não. Vou parar na igreja. Aí ele disse: por que tu não quer?
lugares. Ele habita em todos os lugares. Não, irmãos, para finalizarmos, Paulo gerou impacto através da expansão do Evangelho aos gentios. Paulo levou o Evangelho aos gentios, rompendo barreiras culturais e religiosas. No contexto, ele fundou várias igrejas entre os não-judeus, ampliando o alcance da mensagem de Cristo. Ele plantou mais de 13 igrejas. Ele escreveu mais de 13 cartas. E por que nós devemos, pastor, seguir o exemplo de Paulo? Porque ele era um exemplo de perseverança e de sacrifício. Pastor Rodinei, presta atenção aqui. Pastor Rodinei, por que nós devemos seguir o exemplo de Paulo? Porque mesmo ele sendo preso em Filipos, ele não desistiu da fé. Por que nós devemos seguir o exemplo de Paulo? Porque ele enfrentou apedrejamento e Listra, mas não desistiu de Jesus Cristo. Porque ele teve fuga de Damasco, tentaram matar ele em Damasco, ele fugiu pela janela, mas ele não negou a fé. Paulo enfrentou prisões em Jerusalém, ele sofreu açoite, foi espancado por varas também em Jerusalém, ele sofreu naufrágio em alto mar. Meu irmão, ele sofreu fome e privação, açoite em várias cidades, tumulto em Éfeso, foi algo de um grande tumulto e quase foi lixado em Éfeso. Ele sofreu perseguição em Antioquia, ele foi perseguido e expulso da cidade, mas ele não negou a fé. Meu irmão, seja como o apóstolo Paulo, não negue a sua fé por nada. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é o legado que ele deixou, pastor? O legado que ele deixou aí foi só 13 cartas, que a gente fala tanto dele, e eu estou pregando sobre um versículo que ele falou em Romanos 12 e versículo 2. Através dos ensinamentos de Paulo, depois de 1500 anos, pastor, ele chegou no meio dos seus ensinamentos à reforma protestante. Aleluia. Não foi só Martinho Lutero, não. Foi através do legado deste apóstolo e hoje nós desfrutamos de tudo aquilo que ele falou. É por isso que ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha aí, só para você não diga assim: você tem coragem, irmão, de falar isso para mim? Seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Que Deus te abençoe.